página 69. A sabedoria antiga, a ciência secreta ou iniciação esotérica, tudo aquilo que foi e ainda é cultivo espiritual, a base de moral, de amor e de revelação, desde remotos tempos prega a necessidade de consciência cósmica, ou consciência unitária, isto é, que de uma unidade fundamental, chamada Deus, tudo deriva, tudo nela tem sustentação e nele tudo alcança a sagrada finalidade. Essa excelsa doutrina que o Cristo veio confirmar e estender sobre toda a carne com o seu batismo de Espírito, vive proclamando que cada qual tem em si o reino do céu e que, consequentemente, esse reino do céu não virá com mostras exteriores, não virá de fora, mas terá que ser erigido no íntimo de cada criatura, pelos esforços da própria criatura. E como todas as grandes revelações tiveram fundamento numa lei de harmonia, de moral divina, segue-se que jamais poderia alguém alcançar a plenitude psíquica, o grau crístico, sem palmilhar a vida nos âmbitos dessa mesma lei divina. Em sã verdade, realidade ou consciência, todos deveriam pensar, sentir e agir conforme a lei de Deus ensina e concita. Porém, como os homens costumam perder-se nos dédalos da confusão, porque orgulhos e egoísmo soem poder mais do que a simplicidade e a humildade, eis que o mundo se enche de idolatrias, de formalismos e de superstições. Aquela cultura espiritual, que deverá ser a base de moral, de amor e de revelação, passa então a ser a base de cleresias comercialistas, realmente pagãs, porque empanturradas de simulacros, de meios materiais que iludem e que beneficiam materialmente aos que transformam as coisas da fé em meio de vida. Assim sendo, em nome de Deus, do Cristo e da religião, medram na terra inteira aquelas práticas que aberram contra a mesma lei de Deus, o alicerce de todas as grandes revelações. É de pasmar, irmãos, como acontecem certas coisas no vosso e no nosso pobre mundinho. É de estranhar como se apegam as criaturas, os filhos de Deus, a todas quantas mentiras e idolatrias lhes são apresentadas, desde que em nome de Deus, do Cristo e da religião. Deveriam, pelo menos, procurar a inteligência da lei para saber o que ela de fato contém, para servir de crisol, de juiz sobre as religiões, ou sobre aquilo que inventam certos homens e chamam de religião, para terem ali um meio de vida, o seu comércio. Isso, entretanto, não acontece, porque agentes vão seguindo a tudo quanto aparece, vão atendendo a todas as idolatrias, vão se curvando a todos os simulacros, vão comprando superstições e ignorâncias, vão cultivando a mentira no lugar da verdade, vão traindo o maior dos deveres. E tanto aprendem a olhar para fora, a cultivar idolatrias, que se esquecem de que são partículas de Deus, de que trazem no imo as virtudes que, desabrochadas, desenvolvidas, resultarão em luz, glória e poder. Não procuram amar a Deus em espírito e verdade, que é como se pode amar a Deus acima de todas as coisas. Pelo contrário, adoram vestes fingidas, paus e pedras, salamaleques e toda a sorte de invencionismos humanos comprometedores. Não se lembram de que é inútil pretender agradar a Deus quando não se respeita e ama os semelhantes. Olvidam a obrigação de exemplificar a verdade e o bem,
enquanto se aplicam aos cultos formais e desprezam os mandamentos da lei, aqueles 9 que se seguem ao primeiro, todos eles contendo ordens a bem da verdadeira fraternidade. Pelo contrário, pois aqueles mesmos que engendram cleresias pagãs, que vivem de vender simulações, eles mesmos se intitulam ministros de Deus, agravando tremendamente a própria situação e a dos irmãos, aos quais iludem e desencaminham. Não atendem à revelação, ao instrumento divino de advertência, ilustração e consolo, porque a idolatria os consumiu, tornou-os cegos ao batismo de Espírito, a graça trazida por Jesus Cristo para toda a carne. Eis o retrato da humanidade depois do 4º século, quando a excelsa doutrina do caminho do Senhor foi corrompida, para que vingasse aquilo que Roma forjou e que começou a impor ao mundo ocidental em nome de Deus, do Cristo e da religião. E como tal, e como não poderia deixar de ser, pululam pelo mundo aos milhões aqueles que, viciados no erro, fanatizados pela idolatria, vão mergulhando nas trevas, vão repetindo crimes, e tudo isso enquanto pensam que estão sendo verdadeiros, fiéis a Deus e merecedores de galardões espirituais no após-morte. A terra está cheia de idolatrias. A humanidade está mergulhada nos mais repelentes paganismos. E o pior, para todos os efeitos, é que tais paganismos e idolatrias se acreditam a verdadeira religião, aquela que tem inicial maiúscula. Fará alguém, todavia, que a lei de Deus seja revogada? Nasceu alguém para derrogar a lei? Os ceitis deixarão de ser contados até o último e pagos? Por isso mesmo que da unidade fundamental nada será mudado. Rondam pela terra inteira, no plano carnal e por aqui, aqueles que se fiaram em seus simulacros, aqueles que nada procuraram fazer de verdadeiro e de bom, porque ainda que haja erros em parte, uma vez que prevaleçam na conduta boas ações, dignos atos de fraternidade, sempre haverá recompensa feliz. Quando, porém, como só ia acontecer, a confiança é depositada nos rituais idólatras, na compra de simulacros, e não há dignas ações a contar em favor, então o desfecho é triste. Foi um homem apresentado a Zainer para ser psicometrado. Foi o presidente do centro que o conduziu, porque a esposa do tal homem, um advogado, muito lhe falara sobre os males de que vinha o marido sofrendo. Vamos ver, disse o presidente a Zainer, o que ocorre aqui com o nosso doutor. Ele tem um irmão que é médico, com quem falou por último, o qual o mandou procurar uma benzedeira por certas analogias, isto é, por causa de alguns males estranhos que uma tal benzedeira tem curado, onde a medicina em nada pode valer. Ora, nós sabemos o que são males causados por certos acúmulos magnéticos ou fluídicos, males de que a medicina não trata, salvo raras exceções, quando o médico é conhecedor do assunto. Ele procurou-nos e nós vamos ver como poderá ele sair do embaraço em que vive metido. São dores de cabeça, tonturas, ameaças amnésicas, etc. Zainer interrompeu para dizer: teve o doutor algum parente padre ou algum amigo íntimo? O advogado respondeu de pronto: meu irmão faleceu faz 6 anos e pouco. Era padre, como não? Zainer informou-lhe: espere um pouco. Chama-se Zacarias, diz o meu guia. Meu irmão chamava-se Zacarias, exclamou o advogado. O padre está segurando a cabeça com ambas as mãos, como quem está sofrendo tremenda dor de cabeça, anunciou Zainer, que parecia estar algo perturbado.
Meu irmão faleceu de apoplexia, esclareceu o advogado. Seu irmão brande as mãos como quem está escutando e reclama pedindo socorro. Afirma com sinais de cabeça que é isso mesmo. Gesticula e roga que se lhe faça alguma coisa. Ergue as mãos ao céu e clama por Deus. O advogado ficou nervoso ouvindo aquilo, pondo-se de pé a andar de um lado para o outro. Você poderia recebê-lo? Perguntou-lhe o presidente. Zainer respondeu como lhe dissemos deste lado para responder. Eu não posso recebê-lo porque ele está muito mal e eu não estou hoje muito bem de saúde. O presidente saiu, foi chamar sua esposa e com ela voltou. Ela era médium de boas faculdades. Uma vez sentada ao redor da mesa, comunicou-se primeiro seu guia dizendo: Não se precipitem, meus irmãos. Disso há muito mais do que vocês pensam. Ao demais, a lei é vivíssima. Tudo está de acordo com a justiça a quem ela aciona. Portanto, o ideal não seria pretender sanar um fato, e sim o erro geral, a fábrica que produz tantos males. Compreendemos perfeitamente, anuiu o presidente. O guia do médium prosseguiu. Lastimável em grande escala é o fato de haver instituições ditas religiosas e que comportam em sua estrutura dogmática erros crassos e disposições absolutamente contrárias ao envolvimento dos filhos de Deus. Escolas que, pretendendo ser de fé em Deus, nada mais fazem do que blasfemar contra as leis fundamentais da vida e que regem as coisas e os seres, que vivem de práticas idólatras e que se levantam contra a moral, contra o amor e contra a revelação, que trocam o verdadeiro culto, que é o culto do amor e da sabedoria, pelos mais bastardos vícios simuladores, pelas bajulações que se compram e que se vendem, que a Deus jamais poderiam convencer, porque Deus quer verdade e amor, e não pagodeiras mercantilistas em nome da fé. Terminando aqui a minha observação, recomendo que tragam os corações inflamados de amor e os cérebros cheios de conhecimento da verdade, porque Deus quer amor e não fingimentos, quer sabedoria e não adulações. Saído o guia, apresentou-se o padre que exclamava: Por Deus, quem me acode, tirem-me esta dor, eu morro. Disseram-lhe que já era um espírito desencarnado. Falaram-lhe de estar em uma sessão espírita a se comunicar por intermédio de um médium, mas o padre a nada atendia porque a dor o acutilava e ele apenas conseguia pedir socorro. Matem-me, acabem com essa dor, ó meu Deus! Zainer ouviu seu guia que ordenou fazerem concentrada a oração, e assim foi feito, sendo que a seguir o padre foi retirado da médium para ser instruído deste lado. Como era hora de seu esclarecimento, normalmente foram-lhe feitos tais benefícios, vindo ele a se assustar um pouco ao reconhecer que estava desencarnado e numa sessão espírita. Vai para a senhora médium, disse-lhe o mentor que foi designado para esclarecê-lo. Tornado ao aparelho mediúnico, rendeu graças a Deus pelo que lhe fizeram, vindo a seguir o seu interlóquio com o irmão. Eu não sabia que estava ao teu lado, meu irmão espiritual e material, e não sabia também que a divina providência assim determinara por ser chegada a minha hora de conhecer o estado e a tua hora de conhecer a verdade. Segue este caminho, meu irmão, que fala das verdades de Deus diretamente aos cérebros e aos corações, sem interferências fingidas, idólatras e mercenárias. Estuda, eis o que mandam te dizer deste lado, para que conheças e vivas a verdade, e a verdade conhecida e vivida te faça um dia, quando para aqui retornares, alguém muito mais feliz do que eu sou agora que estou livre daquele tremendo, daquele infernal sofrimento. Estão aí alguns outros parentes nossos? Perguntou-lhe o advogado. Estão vários deles, porém muito bem situados,
pois foram eles que receberam a incumbência de me guiar os passos, quando foi hora de eu ser esclarecido e curado. Curado, sim, pois este corpo é realmente um corpo, e tanto pode ser são como pode ser doentio. Alguém mais poderia falar comigo dentre os presentes? Inquiriu o advogado ansioso e satisfeito. O padre foi convidado a se despedir para que outro parente falasse ao advogado. Eu vou sair porque me ordenam para que outro fale contigo. Perdoa-me, irmão, pelo que te fiz sofrer, mas peço do fundo do meu coração, aprende a grande lição que o Senhor te envia através dos fatos que vêm de se dar. Deus vos pague a todos e até breve, se Ele, o bom Deus, assim quiser. Eu devia ter aprendido antes a fazer a vontade de Deus, em lugar de impor a mim e ao próximo as tristes e feias vontades de certos homens, daqueles que corromperam a doutrina do Senhor. Eu, por enquanto, nada entendo de doutrina, meu irmão, disse o advogado. Até breve, replicou-lhe o padre, e trata de aprender a doutrina da verdade, que isto mandam que te diga, e eu sei que é o que convém. Saído ele, veio uma nossa irmã, progenitora de ambos, assim dizendo. Tome este aparelho, foi ela dizendo, enquanto meu coração de mãe sente júbilos celestiais. Meu filho, que ainda vives a vida carnal, desperta a todos os nossos para o conhecimento da verdade. Fala com desembaraço, com tolerância e com firmeza ao mesmo tempo, para que te faças o cicerone de muitos, para que os livre de tremendos contratempos no porvir, quando soar a hora do desencarne. Eu quis ter um filho médico, um filho padre e um filho advogado. Tive-os, bem sabes, meu filho, mas somente agora começo a me sentir feliz. Deixe-me chorar. Eu quero derramar lágrimas. Quero que elas digam ao bom Deus o quanto me sinto hoje feliz pelo fato de estar reparando alguns males que pratiquei sem saber, julgando que fazia a sua vontade. Espero, meu filho, que sejas para com os outros parentes a voz que adverte, a voz que ilustra e a voz que endereça aos rincões da consoladora doutrina do Cristo, não daquelas que, em nome de Deus e do Cristo, ensinam a blasfemar contra as verdades de Deus e do Cristo, mas sim daquelas que se fundamenta na lei de Deus, no amor e na revelação. Até logo, e não ouvides a tua obrigação. Lembra-te, filho, que acaso não existe. Há em tudo isto a vontade de Deus que se impõe através das leis e dos acontecimentos, porque as leis fazem eclodir. Deus vos pague a todos. Deus vos guie os passos durante a vossa peregrinação pelos caminhos do mundo. Foi deveras o começo de uma gloriosa jornada para aquela família. Uns após outros foram vindo, foram entrando para a doutrina do Senhor. O advogado fez-se um dos grandes na oratória espírita, tendo feito imenso número de prosélitos, de estudiosos da doutrina. Ao desencarnar, estando presentes seus familiares e muitos mais, veio ele a reconhecer as vantagens do trabalho fiel. Porque é feliz o espírito que, ao desencarnar, tem pela frente aqueles que foram indicados para o serviço de recepção, de boas-vindas a estes planos de luz e de paz.